Nas profundezas abissais dos oceanos, onde a luz não alcança e o peso das águas esmaga qualquer intruso, existe um segredo que poucos ousam mencionar, um mistério guardado por seres celestiais desde a fundação do mundo. O que os anjos na Bíblia realmente protegem nas profundezas marinhas? Por que as Escrituras mencionam repetidamente os abismos como locais de confinamento espiritual? Quando Deus perguntou a Jó, chegaste às nascentes do mar ou passeaste pelos recônditos do abismo? Estava apenas falando poeticamente ou revelando uma verdade cósmica sobre batalhas espirituais invisíveis aos nossos olhos? Nesta revelação surpreendente, desvendamos as narrativas bíblicas pouco conhecidas sobre o que realmente existe sob as águas profundas, desde os poços do abismo, mencionados no livro do Apocalipse, explicado até as prisões espirituais, onde, segundo Pedro, estão confinados os espíritos em prisão desde os dias de Noé. Prepare-se para uma jornada através das dimensões espirituais que a Bíblia revela existirem bem abaixo de nossos pés, onde anjos guerreiros mantêm uma vigília eterna sobre forças que, se liberadas, poderiam desencadear o caos final sobre a terra. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Hoje, mergulhamos literalmente nas profundezas de um dos mistérios mais intrigantes e menos explorados das Escrituras. A batalha dimensional que ocorre nos abismos oceânicos e o que os anjos de Deus realmente protegem nessas regiões inacessíveis do nosso planeta. Enquanto a ciência moderna apenas começa a explorar as fossas abissais dos oceanos, descobrindo criaturas bizarras e ecossistemas inimagináveis, a Bíblia, há milênios, já falava sobre realidades espirituais nessas profundezas que transcendem nossa compreensão física. Não estamos falando de teorias da conspiração ou especulações fantasiosas, mas de passagens bíblicas concretas que, quando conectadas, revelam um quadro surpreendente sobre prisões cósmicas, guardiões angelicais e entidades confinadas que aguardam o juízo final. Esta não é uma mensagem para satisfazer curiosidades ociosas, mas um estudo sério que nos ajudará a compreender melhor a cosmologia bíblica, a natureza das batalhas espirituais que ocorrem além de nossa percepção e, mais importante, o poder e a soberania de Deus sobre todas as dimensões da criação. Prepare seu coração e sua mente para uma jornada que desafiará sua compreensão do universo espiritual e revelará por que as águas profundas são mencionadas com tanto temor e reverência nas Escrituras sagradas. Desde os primeiros versículos da Bíblia, as águas profundas carregam um significado misterioso e transcendental. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já neste prelúdio da criação, o abismo não é apenas um vazio físico, mas um conceito carregado de significado espiritual, um lugar primordial, onde as trevas residiam antes mesmo da ordem divina ser estabelecida. O termo hebraico Tehom, abismo, aparece repetidamente nas Escrituras, frequentemente associado não apenas a massas de água físicas, mas a realidades espirituais profundas. No Salmo 42, o salmista lamenta: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Esta não é apenas uma descrição poética de cachoeiras, mas uma alusão a dimensões espirituais que se comunicam entre si, realidades que se entrelaçam além de nossa percepção imediata. Esta conexão entre águas profundas e reinos espirituais não é coincidência. Quando Jesus confrontou os demônios em Gadara, eles imploraram desesperadamente para não serem enviados ao abismo.
usando o termo grego abussos, que literalmente significa sem fundo e é frequentemente traduzido como lugar de detenção para demônios. Por que entidades espirituais temeriam ser enviadas para as profundezas das águas? O que existe lá que causa tanto pavor mesmo em seres demoníacos? A resposta começa a se desenhar quando examinamos narrativas bíblicas pouco conhecidas, como a dos filhos de Deus, em Gênesis 6, que, segundo muitos estudiosos antigos, refere-se a seres angelicais que abandonaram sua posição própria. Judas, em sua breve epístola, menciona anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Pedro ecoa este pensamento quando fala de espíritos em prisão dos dias de Noé. Estas passagens sugerem a existência de prisões cósmicas, locais de confinamento para seres espirituais rebeldes. E onde estariam estas prisões? As Escrituras consistentemente apontam para as profundezas aquáticas, os abismos oceânicos como locais de detenção espiritual. Como na história de Enoque, preservada em textos extrabíblicos, mas referenciada por Judas, que descreve anjos caídos aprisionados em vales profundos da terra. Uma imagem que facilmente se traduz nas fossas abissais dos oceanos modernos. O simbolismo bíblico das águas profundas, como lugar de caos, morte e forças espirituais hostis, permeia todo o Antigo Testamento. Quando Isaías profetiza sobre a queda do rei da Babilônia, ele usa a imagem do Sheol, mundo dos mortos, dizendo: "O abismo desde baixo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda." Em Ezequiel, quando o profeta lamenta sobre o faraó, ele descreve como as águas profundas o cobriram, uma metáfora não apenas para a morte física, mas para a submersão nas realidades espirituais do além. Este padrão consistente sugere que, na cosmologia bíblica, as profundezas oceânicas não são apenas formações geológicas, mas interfaces entre dimensões físicas e espirituais. Portais, se quisermos usar um termo contemporâneo, onde realidades diferentes se encontram e onde batalhas cósmicas ocorrem longe dos olhos humanos. Como na história de Naamã, que precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado, há algo nas águas que transcende sua natureza física e toca o reino espiritual. No livro de Jó, encontramos uma das passagens mais intrigantes sobre os abismos oceânicos. Quando Deus finalmente responde a Jó de dentro do redemoinho, ele pergunta: "Quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e a escuridão por faixas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas?" Esta descrição não é apenas poesia sublime, é uma revelação de autoridade divina sobre forças primordiais. O mar, nas Escrituras, frequentemente representa o caos primevo, as forças desordenadas que se opõem à ordem criativa de Deus. Quando o texto menciona portas e ferrolhos, está sugerindo não apenas limites físicos para os oceanos, mas barreiras espirituais que contêm forças que, de outra forma, transbordariam para nosso mundo. Esta interpretação ganha força quando examinamos o livro do Apocalipse explicado em seu contexto original. No capítulo 9, João vê uma estrela caída do céu à terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando este poço é aberto, sai fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e dela emergem criaturas semelhantes a gafanhotos com poder para atormentar os homens. Mais adiante, no capítulo 20, João vê um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão que prende o dragão, Satanás, por 1000 anos. Estas visões apocalípticas não são meras alegorias. Elas revelam uma compreensão cosmológica onde os abismos oceânicos funcionam como prisões para entidades espirituais hostis,
guardadas por anjos com autoridade para abrir e fechar estas prisões dimensionais. Como na história de José do Egito, injustamente lançado em uma cisterna e depois numa prisão, apenas para emergir como governador, há um padrão divino de confinamento seguido de libertação. Mas no caso das entidades aprisionadas nos abismos, sua libertação está associada ao juízo final. A tradição judaica antiga, preservada em textos como o livro de Enoque, não canônico, mas referenciado nas Escrituras, elabora sobre estes vigilantes, anjos caídos que ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade antes do dilúvio e foram subsequentemente aprisionados em vales profundos da terra até o dia do juízo. Embora devamos ser cautelosos com textos extrabíblicos, é notável como estas tradições se alinham com as alusões bíblicas sobre prisões espirituais nas profundezas. Esta compreensão também lança luz sobre a narrativa de Gênesis 1, onde Deus separa as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. Muitos leitores modernos veem isto apenas como uma descrição primitiva da atmosfera, mas na cosmologia antiga, esta separação representava uma barreira divina entre reinos, confinando forças caóticas que, de outra forma, invadiriam o espaço habitável humano. O profeta Daniel, conhecido por suas visões de batalhas espirituais na Bíblia, descreve como o príncipe do reino da Pérsia, resistiu ao anjo enviado para responder suas orações por 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em seu auxílio. Esta passagem revela a existência de hierarquias angelicais e demoníacas associadas a regiões geográficas específicas. Se existem principados espirituais ligados a nações terrestres, não seria surpreendente que existam também guardiões angelicais designados para as profundezas oceânicas, onde entidades mais antigas e poderosas estão confinadas. Como na história de Débora, juíza de Israel, que cantou "Dos céus pelejaram", até as estrelas desde os seus lugares pelejaram contra Císera, há batalhas cósmicas ocorrendo em dimensões que apenas vislumbramos através das revelações escriturísticas. Os abismos oceânicos parecem ser um dos campos de batalha mais antigos e significativos nesta guerra espiritual contínua. A conexão entre águas profundas e entidades espirituais confinadas torna-se ainda mais evidente quando examinamos os milagres bíblicos pouco conhecidos envolvendo água. Quando Moisés lançou sua vara sobre o Mar Vermelho e as águas se dividiram, não estava apenas ocorrendo um fenômeno físico, mas uma demonstração de autoridade divina sobre reinos primordiais. O texto hebraico descreve este evento usando terminologia que evoca batalhas cósmicas. Deus não apenas separou as águas, mas subjugou forças representadas pelo mar. Esta interpretação é corroborada pelo Salmo 74, que celebra a vitória de Deus. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das serpentes nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Aqui a divisão do mar está explicitamente associada à derrota de criaturas míticas que representam forças caóticas primordiais. O Leviatã, descrito em detalhes em Jó 41, como uma criatura que faz ferver o mar profundo como uma panela. Quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, com um simples comando, os discípulos ficaram maravilhados. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sua admiração não era apenas pela autoridade sobre fenômenos meteorológicos, mas pelo reconhecimento implícito de que Jesus estava exercendo poder sobre domínios que na cosmologia judaica estavam associados a forças espirituais profundas. Mais significativo ainda é o episódio em que Jesus caminha sobre as águas. Na cosmologia antiga, caminhar sobre o mar não era apenas um feito físico impossível, mas uma demonstração de soberania sobre o reino do caos e da morte.
Quando Pedro tenta fazer o mesmo e começa a afundar, estamos vendo uma parábola viva sobre a incapacidade humana de triunfar sobre estas forças sem a sustentação divina. A narrativa de Jonas também ganha novas dimensões quando vista através desta lente. Quando Jonas é lançado ao mar e engolido por um grande peixe, ele descreve sua experiência como descendo até os fundamentos dos montes, onde a terra com os seus ferrolhos estava ao redor de mim para sempre. Esta linguagem evoca imagens de prisões cósmicas nas profundezas, e sua libertação, após 3 dias, prefigura não apenas a ressurreição de Cristo, mas a vitória final sobre as forças confinadas nos abismos. O simbolismo bíblico consistentemente associa as profundezas oceânicas com o Sheol, mundo dos mortos, e com prisões espirituais. Quando o salmista clama, "Das profundezas clamo a ti, ó Senhor", está usando uma metáfora que seus contemporâneos entenderiam como referência não apenas a águas físicas profundas, mas a estados espirituais de separação e confinamento. Esta compreensão cosmológica também ilumina porque, no Apocalipse, João vê que o mar entregou os mortos que nele havia antes do julgamento final e, posteriormente, declara que na nova criação o mar já não existe. E se o mar é apenas uma massa de água, por que precisaria entregar seus mortos e por que sua ausência seria uma característica da nova criação? A resposta está na compreensão do mar como barreira dimensional, como prisão cósmica que não terá mais função quando todas as coisas forem restauradas. Como na história de filho de Judá, cuja breve menção nas Escrituras, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou, deixa mais perguntas que respostas. Há aspectos da cosmologia bíblica que são apenas sugeridos, deixando-nos com um senso de mistério e admiração diante de realidades que transcendem nossa compreensão imediata. As profecias bíblicas frequentemente utilizam imagens de águas profundas e criaturas marinhas para representar forças espirituais hostis que serão finalmente julgadas. Isaías profetiza: "Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, dura, grande e forte, o Leviatã serpente veloz e o Leviatã serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar." Esta não é apenas poesia colorida, mas uma visão profética de batalhas espirituais culminando no juízo divino sobre entidades confinadas nas profundezas. Daniel, em suas visões apocalípticas, vê 4 bestas emergindo do mar, representações de impérios mundiais, mas também sugerindo que estes poderes terrestres têm conexões com realidades espirituais mais profundas que emergem dos abismos. Como na interpretação de sonhos bíblicos, onde símbolos frequentemente têm múltiplas camadas de significado, o mar, nas visões de Daniel, representa tanto massas de água literais quanto dimensões espirituais turbulentas. Esta compreensão nos ajuda a entender por que, no Apocalipse, a besta que personifica o poder anticristiano sobe do mar, não apenas simbolizando sua origem entre as nações, interpretação comum, mas sugerindo uma conexão com entidades liberadas das prisões abissais. Como na história de Jefté, rejeitado pelos homens, mas usado por Deus para libertar Israel, há um padrão divino de permitir que forças hostis emergam temporariamente para cumprir propósitos maiores antes do juízo final. Os anjos na Bíblia frequentemente aparecem como guardiões de fronteiras dimensionais. Após a queda, querubins com espadas flamejantes guardam o caminho para a árvore da vida. No tabernáculo e templo, querubins esculpidos guardam a Arca da Aliança, representando a barreira entre o reino humano e a presença divina. Da mesma forma, há indicações de que anjos específicos são designados para guardar as portas dos abismos oceânicos, assegurando que o que está confinado permaneça assim até o tempo determinado. Esta função de guardião é ilustrada dramaticamente no Apocalipse 9,
onde um anjo com a chave do abismo abre temporariamente esta prisão cósmica, permitindo que entidades semelhantes a gafanhotos emergam para atormentar a humanidade. Mais tarde, em Apocalipse 20, outro anjo, ou possivelmente o mesmo, usa esta chave para confinar Satanás no abismo por 1000 anos. Estas passagens revelam que os abismos não são apenas locais físicos, mas prisões dimensionais com portas que podem ser abertas ou fechadas por autoridades angelicais designadas. A história bíblica de Ló e sua família, resgatados de Sodoma e Gomorra antes da destruição, oferece um paralelo interessante. Anjos foram enviados para extrair os justos antes que o juízo caísse sobre as cidades ímpias. Da mesma forma, os anjos que guardam os abismos parecem ter a dupla função de confinar entidades malignas e proteger a humanidade de sua influência plena, pelo menos até o tempo designado para o juízo final. Quando Ezequiel teve suas visões dos seres viventes, com rodas dentro de rodas, que se moviam em todas as direções, estava vislumbrando realidades dimensionais que transcendem nossa compreensão tridimensional. Estas entidades angelicais complexas, descritas como tendo a aparência de relâmpagos, sugerem capacidades de movimento interdimensional que seriam necessárias para guardiães de prisões cósmicas nas profundezas. Como na história de Melquisedeque sacerdote, que aparece brevemente na narrativa bíblica, sem genealogia ou contexto completo, há aspectos do ministério angelical que são apenas parcialmente revelados nas Escrituras, incluindo sua função como guardiães de fronteiras dimensionais nas profundezas oceânicas. Sabemos o suficiente para reconhecer sua importância, mas não o suficiente para satisfazer completamente nossa curiosidade humana. O que exatamente está sendo guardado nas profundezas? As Escrituras oferecem pistas intrigantes. Além dos anjos que pecaram mencionados por Pedro e Judas, há indicações de entidades primordiais, confinadas desde tempos antigos. Jó 26 declara que os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores, sugerindo uma população de seres nas profundezas aquáticas distintos dos humanos falecidos. Isaías 27 menciona o dragão que está no mar como alvo do juízo divino futuro, enquanto Ezequiel 32 descreve o faraó como sendo lançado nas profundas águas, junto com a multidão, usando linguagem que transcende a mera descrição de morte física para sugerir confinamento espiritual nas profundezas. O Leviatã, descrito em detalhes em Jó 41, é apresentado não apenas como uma criatura marinha poderosa, mas como um ser primordial que desafia o controle humano. Porventura brincarás com ele, como com um pássaro, ou o prenderás para tuas meninas. Esta descrição sugere uma entidade que representa forças caóticas primordiais, que apenas o poder divino pode subjugar completamente. Quando o salmista declara que Deus quebrantou as cabeças do Leviatã e o deu por mantimento aos habitantes do deserto, está evocando tradições antigas sobre a vitória divina sobre forças caóticas primordiais durante a criação. Vitória que resultou no confinamento destas forças nas profundezas oceânicas, guardadas por sentinelas angelicais. A Torre de Babel, explicada em seu contexto original, também oferece insights relevantes. Quando a humanidade unida tentou construir uma torre cujo topo chegue até os céus, estavam essencialmente tentando criar um portal interdimensional, um esforço para transcender as barreiras estabelecidas por Deus entre reinos. A confusão das línguas foi apenas parte da resposta divina. O projeto foi interrompido porque, como Deus declarou, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Esta passagem sugere que existem barreiras dimensionais estabelecidas por Deus para o bem da humanidade. Barreiras que incluem as portas e ferrolhos do mar mencionadas em Jó.
As mulheres fortes da Bíblia, como Débora e Jael, que triunfaram sobre os inimigos de Israel, prefiguram a vitória final de Deus sobre as forças confinadas nas profundezas. Quando Débora canta que as estrelas, desde os seus lugares pelejaram, está reconhecendo a dimensão cósmica das batalhas terrestres. Um princípio que se aplica também às batalhas invisíveis nas profundezas oceânicas. A história de Mardoqueu e Ester, onde a salvação do povo judeu veio através de intervenções aparentemente coincidentais, ilustra como Deus frequentemente opera nos bastidores da história humana. Da mesma forma, as batalhas angelicais nas profundezas oceânicas ocorrem além de nossa percepção imediata, mas têm impacto direto na história humana e na proteção dos propósitos divinos. Quando os profetas menores como Joel e Amós falam de sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, e do sol se transformando em trevas e a lua em sangue, estão descrevendo não apenas fenômenos astronômicos, mas perturbações nas barreiras dimensionais que normalmente mantêm separados diferentes reinos da criação. Estas perturbações estão associadas aos últimos dias, o período culminante da história, quando as prisões cósmicas serão temporariamente abertas antes do juízo final. Como na história de Jabés e sua oração, que pediu a Deus que me abençoes e estendas as minhas fronteiras, há um reconhecimento implícito de que existem fronteiras espirituais e dimensionais que apenas a autoridade divina pode expandir ou contrair. Os abismos oceânicos representam uma dessas fronteiras críticas, separando o reino habitável humano de dimensões onde entidades hostis estão confinadas. As implicações desta cosmologia bíblica para nossa compreensão das batalhas espirituais são profundas. Quando Paulo escreve que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está descrevendo uma guerra multidimensional. Alguns destes principados e potestades podem ser entidades que escaparam do confinamento abissal, enquanto outros são mantidos em prisões cósmicas por guardiões angelicais. Esta perspectiva nos ajuda a entender por que o mar frequentemente aparece como um lugar de teste e provação nas narrativas bíblicas. Quando os discípulos enfrentam tempestades no mar da Galileia, estão inadvertidamente na fronteira entre dimensões, vulneráveis a forças que transcendem tempestades físicas. Quando Jesus acalma estas tempestades, está demonstrando autoridade não apenas sobre fenômenos meteorológicos, mas sobre reinos espirituais. As parábolas esquecidas de Jesus ganham nova profundidade quando vistas através desta lente. Quando ele compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de toda espécie, está aludindo não apenas à inclusividade do Evangelho, mas à capacidade do reino de penetrar até mesmo nas dimensões mais profundas da criação, resgatando o que estava perdido nas profundezas. Quando os demônios em Gadara imploram para não serem enviados ao abismo, mas para entrarem nos porcos, que subsequentemente se afogam no mar, estamos testemunhando uma ironia cósmica. Eles evitam o confinamento formal no abismo apenas para acabar nas águas que são a entrada para esse mesmo reino. O mar recebe de volta o que lhe pertence. Esta compreensão também ilumina porque, no Apocalipse, a nova criação é descrita como não tendo mais mar. Não é que os oceanos físicos sejam inerentemente maus, mas que o mar representa uma realidade fraturada, onde dimensões se encontram e onde entidades hostis estão confinadas. Na criação restaurada, estas barreiras não serão mais necessárias, porque as forças do caos terão sido definitivamente julgadas. Como na história de Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou,
Há dimensões da realidade que transcendem nossa experiência física normal. Os abismos oceânicos representam o oposto extremo do ser tomado por Deus. São lugares de confinamento e separação da presença divina, guardados por anjos para proteger a criação até o tempo do juízo final. Os reis esquecidos da Bíblia, como Manassés, que se arrependeu após ser levado cativo para a Babilônia, nos lembram que mesmo os mais rebeldes podem encontrar redenção. Contudo, as Escrituras sugerem que para as entidades confinadas nos abismos, o tempo de arrependimento já passou. Elas aguardam apenas o juízo final, como Pedro indica ao escrever sobre anjos que pecaram, sendo entregues às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quando Isaías profetiza que Deus encarcerou o exército do alto nas alturas, está descrevendo o confinamento de seres angelicais rebeldes em prisões dimensionais, alguns nas alturas, dimensões celestiais, e outros, como sugerem outras passagens, nas profundezas abissais. Estes confinamentos são mantidos por guardiões angelicais leais, que servem como carcereiros cósmicos até o dia do juízo. Como na visão de Daniel sobre a estátua com pés de ferro e barro que é destruída por uma pedra cortada sem auxílio de mãos, há um plano divino em andamento que culminará na destruição final de todos os poderes hostis, incluindo aqueles confinados nas profundezas desde tempos antigos. Os anjos que guardam estas prisões abissais são participantes essenciais neste drama cósmico, mantendo a ordem divina até o tempo designado para a resolução final. Esta perspectiva nos convida a uma humildade profunda diante dos mistérios da criação. Como Deus perguntou a Jó: "Quem és tu que escureces o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou quem encerrou o mar com portas? Já entraste tu até as nascentes do mar? Ou já passeaste no mais profundo do abismo?" Há dimensões da realidade que transcendem nossa compreensão e batalhas espirituais ocorrendo além de nossa percepção imediata. Agora que mergulhamos nas profundezas deste mistério bíblico sobre o que os anjos realmente protegem no fundo do mar, quero convidá-lo a uma reflexão pessoal. Como esta revelação sobre batalhas dimensionais afeta sua compreensão das lutas que você enfrenta diariamente? Será que algumas das tempestades em sua vida não são apenas circunstâncias físicas, mas reflexos de batalhas espirituais mais profundas que ocorrem além de sua visão? Se esta mensagem tocou seu coração e expandiu sua compreensão do universo espiritual, não guarde este conhecimento apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja lutando para entender as dimensões espirituais de seus próprios desafios. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos sobre as batalhas espirituais na Bíblia e os anjos guardiões que Deus designou para nos proteger. Se você quiser aprofundar seu conhecimento sobre este tema, confira também nosso vídeo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e o simbolismo bíblico das águas, que complementam perfeitamente o estudo de hoje. Deixe nos comentários qual aspecto desta revelação sobre as batalhas dimensionais nas profundezas oceânicas mais impactou sua compreensão da cosmologia bíblica. Foi a ideia de prisões abissais para entidades rebeldes? O papel dos anjos como guardiões de fronteiras dimensionais? Ou talvez a conexão entre as águas profundas e as batalhas espirituais mencionadas nas Escrituras? Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a crescer juntos na compreensão destes mistérios divinos.